Vamos conversar um pouquinho? Hoje a gente vai falar de coisas um pouquinho polêmicas, talvez, eu não sei. Vamos lá pro papo. Gente, vocês já usaram ou já ouviram, e eu acredito que sim, a palavra emocionado? Porque eu tava vendo, como vocês sabem, eu fiquei muito tempo sem Instagram e amanhã eu já vou voltar a ficar sem novamente. E aí, alguns reels que eu estava vendo é que as pessoas, infelizmente, elas acham pessoas emocionadas, pessoas extremamente ruins. E se tem uma coisa que eu aprendi em psicologia, é que a importância de você saber usar as palavras é extremamente essencial. Autocrítica. E obviamente que tem muitas questões que eu estou trabalhando em terapia, mas se tem uma coisa que eu percebi é que a palavra emocionado é como se fosse algo extremamente ruim, uma pessoa extremamente tóxica e que precisa de ajuda. E algo que a gente percebe quando começa a fazer terapia é que com certeza o problema não tá no outro, mas o problema tá em você. E o que eu quero dizer com tudo isso? Respira, toma um cafezinho e vamos lá! Às vezes, as pessoas que a gente acha emocionada, na verdade são pessoas que apenas aprenderam a viver. Ou melhor, estão aprendendo a viver. Minhas pautas em terapia é a minha intensidade. Porque eu me achava uma pessoa super, zen, super fria e calculista. Gente, quem me conhece sabe que essa não é a minha realidade. Mas eu realmente fugi dessa característica. Porque eu falava, Deus me livre de ser alguém intensa, Deus me livre de ser alguém emocionada. E foi aí que eu comecei a perceber que eu estava agindo como essas pessoas. E hoje, não quero mudar o seu ponto de vista, mas eu gostaria que você parasse pra refletir. Será que pessoas emocionadas a gente não confunde com pessoas obcecadas? Porque qual é o problema de você ser emocionado? Qual é o problema de você ter a ousadia? Porque hoje em dia você dizer o que sente, principalmente para a pessoa que você tem sentimentos, independente se for amizade, se for relacionamento amoroso, se for para os seus pais ou para alguma figura de autoridade sobre a sua vida, será que na verdade a pessoa fria ou a pessoa errada não seria você? Porque algo que eu percebi, gente, por exemplo, vocês sabem a minha realidade de vida, minha história, e pra mim as coisas sempre foi muito intensa, né? Eu vi os meus pais brigando o tempo todo, meu pai tendo que pular telhado do vizinho, porque, né, N situações entre os conflitos dele com a minha mãe, via minha mãe pegando fogo, eu via minha mãe indo pro centro cirúrgico, e enfim, os meus pais se separaram, eu tive que cuidar da minha mãe enferma, e com mais ou menos 8 para 9 anos de idade, eu já começava a ir pra beira de fogão, aprender a fazer comida, porque a minha mãe não tinha condições de fazer sozinha. E aí, enfim, né, foi caótico, né, como vocês sabem, também passei por processo de pornografia, masturbação, por abusos na infância, N situações, aquela coisa, mas não é isso que eu quero falar. A questão é a seguinte, eu percebi que quando você, muitas das vezes, pessoas emocionadas são pessoas que possivelmente, a gente nunca pode generalizar, ou tem algum problema neurodivergente, ou tem algum diagnóstico, ou tem a possibilidade de ter um diagnóstico, ou é uma pessoa traumatizada. Porque, na verdade, pessoas emocionadas não deveriam ser consideradas pessoas ruins, pessoas tóxicas ou problemáticas, pessoas intensas, mas são pessoas que aprenderam a viver. Diferente de você, que muitas das vezes vive fugindo, vive se esquivando e vive na defensiva, por medo de viver. E eu digo isso porque eu já fui essa pessoa e muitas das vezes eu sou essa pessoa. Só que com o passar do tempo, a gente percebe que a vida é uma só. Então hoje, é lógico que tem alguns diagnósticos que às vezes nos aprisiona, ou a gente usa como uma autojustificativa, mas com o passar do tempo, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam, que o diagnóstico tá ali pra me auxiliar, né, nessa minha demanda, pra conseguir viver uma vida estável, uma vida equilibrada, enfim. E eu, depois que comecei a aceitar o meu diagnóstico de transtorno depressivo ansioso, eu fiquei assim, uau, tudo faz sentido. Eu sempre fui esse tipo de pessoa e eu nunca percebi. E é frustrante por você saber que tem essa realidade e que muitas das vezes você tem que fazer uso de medicalização pra conseguir encontrar o equilíbrio já que você não tem. E aí, eu percebi que, gente, eu tinha muitas crises, né, de diversas formas, desenvolvi insônia muito cedo, enfim, e eu tinha ideações suicidas constantemente. Gente, abrindo meu coração pra vocês, e eu não estou abordando isso pra que vocês tenham dó de mim, ou pra que vocês fiquem tristes, mas eu espero que a minha história possa tocar a vida de vocês, porque eu acredito que esse seja um dos propósitos da parte de Deus, isso. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, Deus é bom, a vida continua, e é isso aí. Eu acordava, de verdade, eu consigo lembrar de eu ter 15 para 16 anos e eu acordar assim, e eu chorava. Gente, eu já acordava chorando e eu implorava para que Deus me levasse. E eu achava Deus egoísta por ele não querer tirar a minha vida. E eu falava para Deus, Deus, eu não consigo tirar a minha vida.
Porque eu ficava... Gente, eu sou tão detalhista que é triste o que eu vou dizer e um pouco problemático, mas eu sou tão detalhista que até pra tirar a minha vida eu pensava demais. E eu ficava arquitetando tudo no sentido de, porque eu só tomar tantos remédios da minha mãe, talvez eu ainda corra o risco de alguém me encontrar viva e querer me levar pro hospital e eu não conseguir tirar minha vida. Ou eu ficava pensando, se eu me jogar na frente desse ônibus ou da linha do trem, eu corro o risco de ainda sobreviver e ficar paraplégico. E ainda vou ter que depender dessas pessoas que eu não quero depender. Olha a mente da pessoa, claramente necessitando de terapia. E tá tudo bem, né? Que bom que a gente entende que às vezes a gente é mais o problema do que a solução na vida das pessoas, né? A gente às vezes realmente é uma pedra de tropeço. E aí, gente, com todas essas questões, a questão é a seguinte. Eu passei tanto tempo, mas tanto tempo cuidando dos outros, que quando eu comecei a pensar em mim, eu fiquei assim, uau, eu realmente preciso viver. Percebo que, pra mim, as coisas são tão intensas porque eu sempre me privei de viver. E é isso que a gente poderia pensar juntos. Será que pessoas emocionadas não são pessoas que deveriam ser mais apoiadas do que criticadas? Porque é uma pessoa que entendeu, gente, que a vida é um sopro. Quantas vezes com mais experiência de vida, eles falam, porque vocês vão ter a vida toda pela frente. Será? Gente, a Covid veio mostrar pra nós que os mais novos estavam mais prejudicados do que os mais velhos. Então, será que de fato eu tenho a vida toda? A gente nunca sabe quando de fato vai ser o último dia. Porque será que essas pessoas que a gente dizem ser emocionadas, será que de fato elas não estão vivendo e você só tá existindo? Você tá entendendo? Faz sentido pra você? Qual é a dificuldade de eu chegar pra você e dizer o que eu sinto? Isso não é só em questões amorosas, em questões de relacionamento, ou de uma pessoa que você acabou de ficar numa balada. Né? Lógico que você não vai dizer que vai casar com a pessoa, porque isso não faz o menor sentido. Mas qual é o problema de você se permitir viver? Kawane, mas qual é a probabilidade de dar certo? Me diz você. Você não tem essa garantia e só vai saber vivendo. E esse é o nosso problema. Porque a gente tem tanto medo de se machucar, porque às vezes a gente já se machucou tanto nessa vida. E que bom que a gente tem esse bom senso de até aqui eu quero ir, até aqui eu não posso. Isso é legal, não é ruim, né? Não tô dizendo que a gente tem que tomar os pés pelas mãos. Mas será que de fato, gente, a gente não acha que aquela pessoa é interessante, mas a gente tem tanto medo de viver isso com ela? Que nem muitos relacionamentos à distância, por exemplo. Porque a gente mora muito longe. Gente, não. Porque quem realmente quer faz dar certo. É lógico que isso pode atrapalhar um pouco. Mas é aí que tá. Porque um relacionamento bom, é lógico, é um relacionamento que tem química, que, meu Deus, vocês parecem dois adolescentes com os hormônios à flor da pele. Isso é maravilhoso. Porque isso é algo biológico. O corpo necessita disso. E vida com o seu parceiro, com a sua parceira, eu não sei. Mas o bom de muitas das vezes o relacionamento ser à distância, por exemplo, é que é aí que vocês estabelecem uma amizade. Porque quando tem contato físico, às vezes você só tá com a pessoa porque ela te faz bem. E você gosta de estar com ela por aquilo que ela te oferece. E o relacionamento é uma via de mão dupla. Então eu me sinto muito bem ao seu lado, mas será que você se sente muito bem ao meu lado? De que às vezes o outro, ou às vezes a gente fala isso, nossa, essa pessoa seria ótima ao meu lado, mas eu seria essa pessoa ótima pra essa pessoa? Temos que pensar a respeito disso, gente. De verdade. Mas essa é a questão, gente. Quando você dialoga, fica mais fácil. E às vezes fica um pouco mais frustrante. Porque às vezes a química pode ser muito boa, mas o diálogo não tem. E aí que você sabe que, opa, de fato não dá pra continuar. Porque o relacionamento, quando vocês não puderem se tocar, o que vocês vão fazer? Vão ter que conversar um com o outro, vão ter que se divertir um com o outro. Então, com tudo isso, meus caros que me assistem, os empecilhos, porque essa é a realidade, os empecilhos que muitas vezes a gente coloca não são empecilhos, é os nossos medos, as nossas inseguranças falando mais alto. Então, qual é a dificuldade de chegar na pessoa e falar, eu tenho interesse em você? Ou falar, amiga, você foi muito nada a ver ali. Sejam pessoas emocionadas sim, sejam sinceras sim, parem de esconder os seus sentimentos e fala logo. Porque você não sabe se depois desse vídeo você vai continuar vivo. Tá entendendo? Aí, não adianta ficar com remorso depois. Porque a pessoa se foi. Ela tava em vida e você não cuidou. Um beijo, ótimo dia! Falta pouco pra sexta.